Olá, sou o Dr. Antônio Martins de Farias, estou aqui mais uma vez, né? Primeiramente agradecer a Deus por estar vivo e a vocês que têm assistido aos meus vídeos. E eu peço que se inscrevam no meu canal para que ele possa crescer cada vez mais. É, Compartilhe, né, com um amigo, com uma amiga, para eles poderem aprender também e a gente trocar essa experiência maravilhosa. Hoje eu vou, como, não sei se eu me chamo, se eu me coloque na posição de professor, mas a gente tem que, de vez em quando, né, o professor às vezes dá umas chamadas, né, dá um carão ou um esbregue, como é aqui conhecido no Nordeste, porque quando eu falo de direito, né, por exemplo, direito previdenciário, direito do idoso, o número de visualizações é bem abaixo do esperado, do que eu desejo. Que eu quero cada vez mais, né, que vocês tomem conhecimento. Eu sei que eu não posso, eu não sei, eu posso não estar transmitindo a matéria de maneira clara, de maneira objetiva, atender aos seus caprichos, aos seus desejos, mas é muito importante que a gente ouça, mesmo que você já conheça direito do idoso, que você conheça direito previdenciário, você ouça outra opinião. Isso todos os juristas, os juízes, né? Ouve a opinião de terceiros, a opinião de outras pessoas, para que até você provar se aquilo que você está falando, aquela convicção que você tem é correta, pelo menos é o pensamento médio da sociedade brasileira, né? E eu estou percebendo isso e eu não queria desistir desse assunto, né? Porque eu, a semana passada, por exemplo, os vídeos que vão. Na semana que vem, né, eu já não falei de direito previdenciário, tendo em vista que a procura foi muito pequena e eu não mudei os dias, né? Eu mantive sempre os dias, quase como assim uma agenda para vocês, né? Que vocês pudessem se controlar, né, para assistir a matéria, porque é importante direito do idoso, direito previdenciário. Agora, quando eu falo de política, é uma visualização astronômica, né? Por exemplo, reclamei sobre uma questão dos poços artesianos de Serra dos Bois, que até há uma semana não foi resolvida a questão, um dos poços continua quebrado, eles vieram, só desmontaram e foram embora. E agora, provavelmente, daqui a 15 dias ou 3 semanas é que eles voltam para consertar. Mas tudo bem, deixa de lado. Então, eu fico feliz, né, porque 71 pessoas assistiram, né, ao meu vídeo. Alguns canais também republicaram, isso é maravilhoso. Mas o que eu queria era que vocês se interessassem também, né, por direito, porque é muito importante que a gente continue, né? Por exemplo, agora mesmo eu vou começar a falar sobre o direito dos alimentos, né? Os alimentos dos idosos é fundamental, porque muitas vezes o idoso, né, quando chega na velhice, por erros, eu não vou criticar, né, porque tem gente, porque não fez poupança, porque quando era jovem né, estragou a vida. Não, as pessoas quando elas têm o direito de fazer tudo aquilo que querem, ter o livre-arbítrio, né? E quando no envelhecimento muita gente não se aposentou, né? Muita gente não guardou uma poupança e passa por necessidade. Então a questão da necessidade é uma questão de humanidade que a gente tem que ajudar, né? E então alimentar o idoso é fundamental, até porque está na Constituição, né? Os pais são obrigados a alimentar os filhos e os filhos são obrigados a alimentar os pais quando eles assim necessitam. Então, o que acontece? Lá o artigo 11, né, do Estatuto do Idoso, lá vai eu repetir a lei 10741 de 2003, né, que é conhecida como Lei do Idoso. Então, ela traz lá no seu artigo 11, assim, ó, capítulo 3, vamos dizer, né, dos alimentos, né? Os alimentos serão prestados ao idoso na forma da lei civil. Ok, então ele nos reporta para o Código Civil de 2002. O que é que diz o artigo 1694 do Código Civil? Ele diz assim, né, podem os parentes, os cônjuges ou os companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação. É óbvio, né, que eu não vou entrar no direito de família, que na minha opinião é o pior direito, porque eu não sou, quando eu advogo pedindo pensão ou redução ou aumento de pensão, eu não penso na pessoa, no pai ou na mãe, eu penso na criança.
Eu acho que a função do advogado de família, ele tem que defender o mais fraco, né? E na relação, né, de alimentos, geralmente é o mais fraco. Qual é o mais fraco? Aquele que está necessitando do alimento. Então, é necessário, aí o que que acontece? A pessoa que é obrigada a alimentar, a pagar a pensão, né? Ela vai exigir, pedir o mínimo, para pagar o mínimo possível, praticamente deixando aquela criança ou aquele idoso passar fome, passar necessidade. Né? E que diz assim, o que que diz a lei? Né? Para viver de modo compatível com a sua condição social. Ou seja, não é porque o idoso envelheceu que o filho pode dizer, não, eu só vou dar, sei lá, R$ 100 por mês ou por semana e que dá para ele viver. Não dá, né? Ele vai ao supermercado, não compra nada, ele tem que fazer restrições, passar necessidade, porque a gente tem que entender que o alimento não é só o alimento, aquela refeição, né? O café da manhã, o almoço e janta e os lanches, né, intercambiados nesse intervalo. O alimento é o alimento também, o alimento social, o alimento do espírito, que a pessoa se sinta confortável, né, a criança se sinta feliz, ela tenha direito a uma roupa boa, frequentar a escola, a fazer amiguinhos, né? E o idoso também é a mesma coisa. A gente compara sempre o idoso e a criança, né, tem que ser bem amparado para que ele se sinta útil na sociedade. A pior coisa do mundo é você ver uma pessoa com, sei lá, com idade avançada, né? E ele não tem mais sonho, ele não tem mais perspectiva, porque está abandonado, né, pelas famílias. Eu entendo que a sociedade moderna não tem mais tempo, né, para dedicar às pessoas mais velhas, e porque até nos primeiros vídeos, né, eu insisto em reprisar que a gente tem que discutir hoje qual é o papel do idoso, né? Porque antigamente o idoso era o quê? Era um depósito de sabedoria, um depósito de experiência, um banco de dados. Né? Depósito, a palavra é feia, retira, esquece a palavra depósito, né? Vamos dizer, é um banco de dados, né? A gente ouvia dos mais velhos aquelas conversas e os conselhos que eles nos davam, as lições que eles nos passavam. Hoje em dia a sociedade não precisa mais disso, né? Porque nós estamos caminhando para as relações é, de internet, né? Essa rede mundial de computadores, né? Hoje nós já falamos em inteligência artificial, que quando a gente fala de uma coisa, daqui a 10 minutos nosso celular está cheio de propaganda, parece que o celular está adivinhando o que a gente está falando. Então é muito importante a gente que tem essa preocupação de o que fazer com o idoso, né? Qual é o papel do idoso na sociedade? Eu acho que tem algumas lendas, né? Algumas culturas, né? Eu até cito uma que eu não sei de quem é, mas eu vi isso num filme. Não me lembro o nome do filme, mas era uma cultura, uma sociedade que quando envelhecia, a pessoa envelhecia, eles levavam aquela pessoa para o deserto e ela ia morrer no frio, no gelo, enfim, né? E aí saiu o pai, o neto e o filho, né? O pai, o filho e o neto. E foram lá, o filho foi levar o pai para que ele fizesse essa caminhada pelo deserto até falecer. Né? E o pai saiu triste, o filho saiu triste e o neto também, não sabia nem para que estava fazendo aquela caminhada, né? E que sabia que ia se despedir do avô. Aí quando chegou lá no ponto onde o filho, né, ia se despedir do pai e voltava para casa com o neto, o avô pegou, tirou o casaco, né, um casaco de pele, e disse assim: meu neto, leve para o seu, leve esse casaco com você. Aí o neto perguntou: mas para que serve esse casaco, vô? Ele disse: para quando você trazer seu pai, não deixar ele morrer de frio. Você vê, é uma cena emocionante, porque o avô, né, que era pai também, sabia o amor que tinha pelo filho, que estava o abandonando, vamos dizer assim, porque era a cultura da sociedade, mas ele tinha tanto amor que ele preferiu morrer de frio, mas que protegesse o filho. Né? É uma cena, desculpa eu não dar essa referência, mas foi assim que surgiu, né? Eu acho que é muito importante a gente lembrar desses fatos, né? E ver que o pai, né, sofre quando o filho o maltrata
e quando o filho não o ampara. Então é função do nossa, da sociedade, né? Amparar os nossos idosos, amparar os nossos pais, nossos avós, tá ok? Então diz o seguinte: os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada. É evidente que se eu ganho, por exemplo, suponhamos que eu ganho um salário mínimo, mas eu sou obrigado a pagar uma pensão, alimentar o meu pai ou minha mãe, eu não posso pegar 70% do meu salário mínimo e pagar de pensão, porque vai me sobrar só 30%, quer dizer, mas eu tenho que pagar um de 15%, 20%. É justo que, né, é porque a necessidade, né, de cada um. Você também pode descobrir um para cobrir outro, né? Tem essa expressão, né? Que a gente fala, não descobre um para cobrir outro. O lençol tem que ser igual para todos, né? Você pode partir o lençol em dois, mas jamais deixar um descoberto para cobrir o outro. A gente tem que repartir o pão, né? Não comer o pão todo, né? Nem também dar o pão todo para outra pessoa, né? Então, o que, que acontece? A obrigação de alimentos, como está fixado no Código Civil, né, é o que a gente chama de uma obrigação solidária. O que, que é uma obrigação solidária? A obrigação solidária é aquela que abrange todos os devedores ou todos os credores, né? Então, o que, que acontece? Se um pai tem 5 filhos, e aí ele pode pedir pensão a qualquer um deles, né? Pode ser o mais velho, o mais novo, o mais rico, o mais pobre, não importa. Agora, os demais irmãos, os 4 irmãos que não foram, vamos dizer assim, judicializados, né, a obrigação de alimentar, aquele irmão que teve a ação contra si pode buscar, né, trazer dos outros irmãos para alimentá-lo, alimentar aquele idoso, que são todos os filhos na cadeia, né, dependendo do grau, né, dos ascendentes e descendentes até certo grau, eles são obrigados a dividir, vamos dizer assim, a solidariedade, a repartir. Não é só penalizar um irmão, porque o irmão é mais rico. Fulano é o mais rico da família, então cobra dele que ele é rico. Não, não é isso. Todo mundo tem que ser chamado para contribuir na medida da sua capacidade financeira, da sua capacidade patrimonial. Não é jogar só para o mais rico, né, para o filho mais rico, para o filho mais pobre. Apesar de que a lei assegura, né, que o pai ou devedor, né, ou necessitado pode cobrar de aquele que ele quiser. Mas é muito importante que essa compreensão de que todos os filhos, né, são obrigados a compartilhar, vamos dizer assim, né? Por exemplo, um filho, né, leva o pai para casa, ou a mãe para casa, ou o avô para casa. Ele faz uma espécie de um asilo, né? Além de ele receber incentivos financeiros, como por exemplo no imposto de renda, né, que eu não vou entrar nesse detalhe agora, mas ele pode agregar essa família, né, vamos dizer, asilar, né, seria asilar, né, fazer de sua casa um asilo para aquela pessoa idosa. Mesmo assim, os demais, né, que estão na cadeia, né, de responsáveis, eles são obrigados a contribuir. Não é jogar na casa de um irmão, na casa de um tio e dizer, não, fulano agora é rico e está morando com uma mãe que se vire. Não, todos os filhos na cadeia são obrigados a contribuir dentro das suas limitações, dentro da sua capacidade. Se no decorrer do processo o pai, no caso que estava precisando, melhora a condição de vida, ou aquele que estava dando menos também tem uma melhora de vida, ele tem que proporcionalmente, né, se equilibrar, né? Isso pode ser mediante uma ação judicial ou pode ser junto com o promotor, né? Porque o promotor de justiça ele tem a competência, né, para, vamos dizer assim, fazer, né, um acordo, decidir sobre a pensão, e isso vira uma que a gente chama de título extrajudicial, onde o idoso pode executar esse título recorrendo ao Poder Judiciário para que os alimentos sejam lhe concedidos. Então, é muito importante essas informações, né, porque o idoso ele precisa realmente, na idade que ele se encontra,
ele precisa se proteger, né? A sociedade tem que proteger, afinal de contas, a família é muito importante para todos nós. O Código Civil de 16, né? Desde 1916, que foi nosso primeiro Código Civil, ele já trazia também as regras. O Código Civil de 2012, né, ele também já trazia, trouxe, né, essa inovação, que foi, acabei de ler o artigo 1694, né, do Código Civil para vocês, tá? Então, o que acontece? Em linhas gerais, né, a base do Código Civil marca-se da seguinte síntese, né? A gente pode fazer uma síntese do que é o alimento do idoso, né? Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante, seria aquela pessoa que necessita do alimento, reclamante, né? E dos recursos da pessoa obrigada, ou seja, aquele filho que tem que pagar a pensão. Não pode ser nem de mais nem de menos, tem que ser um equilíbrio, né? Que haja o equilíbrio, se encontre o meio termo, né? Uma média, vamos dizer assim, ponderada, para que não maltrate nem um lado nem o outro, né? Que haja um equilíbrio. O direito da prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos e é extensivo a todos os ascendentes, recaindo as obrigações nos mais próximos em grau, uns em falta dos outros. À medida que vai se alterando, vai morrendo o filho, vai morrendo, começa o neto, e assim sucessivamente. Vai ter que o problema é que o idoso não pode perder, não pode sofrer nenhuma assim, necessidade, né? Tem que ser necessidade, né? A obrigação de prestar alimentos transmite-se aos herdeiros do devedor, e a pessoa obrigada a suprir alimentos poderá pensionar o alimentando ou dar-lhe hospedagem e sustento. Foi aquilo que eu falei, né? Se um filho leva os pais, o avô para morar com ele tem ele está alimentando, está dando moradia, está dando meio social, né? Então o que acontece? Os outros são obrigados também a contribuir. E também, por exemplo, eu sou filho, aí eu morro, né? O meu pai, o meu avô pode ingressar na justiça, né, pedindo que o acervo, o meu patrimônio seja, né, seja dirigido, direcionado para pagar a necessidade daquela pessoa, né? Vamos lá. Então, acho que em síntese é isso. Eu já estou tomando muito tempo de vocês, espero que tenha contribuído, né, para a gente aumentar essas informações, né? O que é importante é entender que o idoso, né, ele tem o direito de alimento, ele tem o direito de recorrer ao Poder Judiciário. O que a gente tem que fazer é evitar vamos dizer assim, essa litigância, porque é uma das obrigações mais sociais, mais humanas, mais cristãs que nós temos, é de alimentar nosso pai, alimentar nosso avô e nossas tias, né, que precisam, e a gente precisa de ter essa compreensão. Está na Constituição, artigo 229, né, que pais e filhos eles são obrigados a alimentar um ao outro. O filho, quando é criança, o pai tem a obrigação de alimentar, e o filho, quando o pai é idoso, tem a obrigação de alimentar o pai. Ok, gente? Eu quero agradecer a vocês mais uma vez, peço que dê o seu like, seu dislike, né? Faça seus comentários, que são importantíssimos para eu rever o rumo, né? Como eu falei no início, né, os assuntos não têm pouco interesse. Quando tem pouco interesse é porque estão fracos, né? Eu tento melhorar ao máximo, mas não estou atingindo os objetivos, o que é uma pena para vocês, né? Porque eu, graças a Deus, eu tenho livro, eu vou ler, eu vou ao fórum, eu leio decisões judiciais. Agora, as pessoas que estão achando chato, que não querem perder 20 minutos para aprender, o prejuízo é de vocês. Então eu peço, pelo amor de Deus, né, dedique um tempinho, não precisa de assistir de uma vez, assista 15 minutos de uma vez, os 7 minutos no outro, enfim, mas não deixe de assistir, não deixe de se inscrever no meu canal, tá? Inscreva-se no meu canal, peço para as pessoas inscrever no meu canal, porque é muito salutar, né, esse aprendizado, que a gente troca essas ideias. Ok, gente? Mais uma vez, muito obrigado. Desculpa o esbregue, mas eu acho que vale a pena a gente, de vez em quando, puxar a nossa orelha, né? Eu fico muito feliz. Vocês podem puxar a minha orelha, tá aqui, ó, à disposição de vocês, nos seus comentários. Diga que não gostou,
Entendeu? É claro que é um comentário dentro da ética, da moral. Eu não vou aceitar comentários ofensivos. Não, isso não é o nosso caso. Eu não estou aqui agredindo ninguém, que a gente aqui não precisa trabalhar com a agressão. Mas diga, eu não gostei por isso, né? Ou você pode falar, melhorar isso, você melhora. Só não pode melhorar a minha figura, porque eu sou feio mesmo. Eu não posso melhorar a minha voz, porque a voz é essa mesma. Mas aquilo que for necessário que vocês sugerirem, a gente melhora. É claro que eu não vou também mudar a opinião, né? Eu vou mudar de opinião radicalmente, porque você quer que eu mude. Não, a gente tem a nossa opinião. O nosso dever é respeitar a opinião de cada um. Ok? Então eu respeito a opinião de vocês, vocês respeitam a minha e a gente troca as experiências. Ok, gente? Até uma próxima, então. Espero que tenha servido esse carão, viu? Um abraço a todos.